E você, vai aceitar meu cafezinho com pão de queijo ou cafezinho com biscoito ou bolacha? Quero conversar com você hoje nesse cafezinho e eu quero te perguntar algo. Como é para você receber alguma coisa de alguém? Receber ajuda, seja cuidado, atenção ou uma oportunidade. Como é para você receber as coisas boas que a vida coloca no seu caminho? Eu comecei a pensar sobre isso durante a viagem que eu fiz agora para Trancoso, na Bahia. Eu estava em um grupo de mais ou menos 30 pessoas e a gente conviveu ali durante alguns dias, só que eram pessoas que estavam se vendo pela primeira vez, na maioria delas. Então eram pessoas de países diferentes, histórias, costumes. E como acontece nessas viagens em grupo, claro que cada um vai ajudar, contribuir com que o espaço se mantenha completamente organizado durante o período que a gente está ali. Em determinado momento, eu fui lavar a louça, toda a louça que estava na pia. E eu preciso contar uma coisa para você, tá? Eu amo lavar louça. Eu gosto especialmente quando eu estou diante de um céu disponível, assim, uma janela aberta, olhando para o céu, uma paisagem. Na Bahia tinha tudo aquilo. Não estou na Bahia, mas aqui no meu apartamento a cozinha é exatamente com essa vista que eu gosto. Para mim, lavar louça, ter contato com a água, é um momento de reflexão, porque enquanto eu lavo a louça, enquanto eu faço tudo isso, eu vou pensando em coisas da vida, vou tendo ideias, então eu gosto pra caramba. Só que sempre que eu começava a lavar a louça, alguém se aproximava de mim e dizia assim: Não, não, pode deixar que meu prato eu lavo. Eu respondia: Não precisa, eu vou lavar de todo mundo. Mas as pessoas insistiam tanto em não deixar eu lavar o prato delas que eu tive que mudar a forma de responder. Eu fui sincera. Eu comecei a falar: Por favor, você não vai tirar de mim uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Deixe eu lavar o seu prato, vai ser um prazer limpar essa pia e ficar aqui ajudando vocês. E aí, quando eu coloquei dessa maneira, as pessoas começaram a permitir que eu lavasse os pratos dela. Isso já me acendeu um alerta. Eu fiquei refletindo sobre isso enquanto eu lavava a louça. Depois que aconteceu isso, outra situação dentro do quarto que eu estava, com uma colega que eu comecei a dividir o quarto com ela. Ela esqueceu a fronha. E aí eu falei: Não se preocupe, eu trouxe duas fronhas e você usa uma minha. Você acredita que mesmo assim ela continuou procurando uma fronha, ou ali mesmo dentro da hospedagem que a gente estava, uma forma de devolver a minha e pegar uma de lá? Mais tarde, quando a gente estava conversando, eu perguntei para ela: Mulher, por que é tão difícil para você receber? E a partir dessa pergunta, a gente começou a falar sobre esse tema. E a gente começou a falar sobre formas de criação, como que a gente começou a enxergar as coisas, sobre algumas mensagens que a gente aprendeu desde cedo. Porque muitas pessoas cresceram ouvindo coisas assim como cada um precisa ter suas próprias coisas, não peça nada para ninguém, não incomode, não aceite ajuda de estranhos, dê o seu jeito. É claro que algumas dessas orientações tinham uma função importante e têm uma função importante para a gente quando a gente está no processo de criação, porque eram formas de proteção da gente aprender sobre organização e segurança. Só que dependendo da forma como foram aprendidas, como a gente captou, elas também podem ter criado em nós uma dificuldade muito maior, que é a dificuldade de aceitar ajuda. A dificuldade de aceitar cuidado, aceitar que alguém faça alguma coisa por nós, sabe? Aceitar sem sentir culpa nenhuma, aceitar sem imaginar que agora estamos em dívida com alguém. Depois dessa conversa que nós tivemos, eu também comecei a me observar. É claro, será que eu tenho dificuldade também de receber ajuda? Será que durante os dias seguintes, como que eu vou me comportar? E aí eu comecei a aceitar ajuda também. Então eu não comecei a falar assim, não, não precisa, quando alguém oferecia para tirar meu copo da mesa, para lavar minha louça do café. Eu simplesmente dizia, claro, muito obrigada pela sua ajuda. Porque nem sempre nós precisamos passar a vida inteira só doando. Existe um momento de oferecer, só que também existe um momento de abrir mão, receber, receber de verdade. E receber não significa incapacidade minha nem sua. Aceitar ajuda não quer dizer que você ou eu não consiga fazer nada sozinho nessa vida. Pedir apoio não precisa acontecer somente quando a água já está no pescoço, para não dizer outro nome. Muitas vezes receber é apenas a gente reconhecer: eu não preciso fazer tudo sozinha. Muitas pessoas sentem uma alegria verdadeira quando podem ajudar alguém. Você sabe disso. Com certeza você já sentiu alegre por ajudar alguém. Então, quando eu ou você recusa toda ajuda, talvez não estejamos apenas nos protegendo de uma suposta dívida,
E não é porque alguém ajudou eu ou você que agora você precisa devolver exatamente para aquela pessoa na mesma medida e no mesmo momento, no mesmo instante. A vida não funciona apenas como uma conta entre duas pessoas. Não é assim. Existe um movimento para as coisas acontecerem. Então hoje, quando alguém oferece algo para você, amanhã talvez você ofereça algo a outra pessoa. Então nem sempre o cuidado volta pelo mesmo caminho onde chegou. Você entendeu? Ele circula. E essa viagem também me fez pensar que algumas vezes a ajuda pode chegar de um lugar que nós não esperávamos. Ou até de alguém sobre quem nós tínhamos algum julgamento. Pode ser uma pessoa de uma outra religião, de uma outra cultura, de uma forma de pensar completamente diferente, ou uma aparência que é completamente desconhecida por você até aquele momento. Ou estilo de vida, sabe? Que os acessórios, cabelos diferentes, essas coisas assim. Então, se nós estivermos presos aos nossos preconceitos, talvez a gente não consiga reconhecer que é justamente dali onde está vindo aquilo que nós precisamos. Por isso também que receber exige uma abertura de consciência muito grande para a gente. Nos atendimentos terapêuticos, por exemplo, essa é uma questão que aparece com muita frequência. A pessoa deseja crescer em determinada área da vida, por exemplo. Ela quer melhorar financeiramente, viver um relacionamento mais saudável, construir uma carreira, ter mais apoio ou experimentar algo novo na vida. Só que quando a gente começa a olhar para a história, é aí que a gente percebe que o receber não é algo tão simples para ela ou para ele. Em algum momento, essa pessoa pode ter aprendido que não deveria incomodar ninguém, que precisava dar conta de tudo sozinha, como eu sempre falo, que pedir ajuda era algo como fraqueza, que eu não dei conta daquilo, eu não tenho capacidade, eu não tenho força para dar conta do que eu preciso fazer e eu não vou pedir ajuda. Que desejar muito também era egoísmo. Ah, não, você deseja demais, você está pensando só em você. Ou mais ainda, que determinadas coisas não era para essa pessoa. Então, conscientemente, o que acontece? A pessoa ela quer avançar, mas só que uma parte muito mais profunda continua ali fechando a porta o tempo todo, porque o receber para ela não é tão simples, entendeu? Então, vale essa reflexão. Como é receber para você? Como que isso aparece dentro da sua casa, por exemplo, no seu cotidiano? Como que isso aparece na sua família? Como que é isso no seu relacionamento ou no seu trabalho? Você aceita receber ajuda com tranquilidade ou você acha que você tem que resolver tudo sozinho? Você, por exemplo, você recebe o pagamento do seu trabalho com naturalidade ou você sente culpa até por cobrar por aquilo que você fez? Não precisa você responder tudo agora, claro, mas vale se observar. Porque muitas vezes a forma como nós recebemos dentro de casa, a nossa casa interna, também se repete no externo, seja no trabalho, nos relacionamentos, nas oportunidades ou na maneira como a gente ocupa o nosso lugar no mundo de verdade. Depois de perceber tudo isso que a gente está falando, também tem um segundo passo aqui que eu quero trazer para você. Estar disposta a fazer diferente. Começar pequeno mesmo, aceitar uma ajuda, sem ficar se justificando, tá bom, mas blá 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 blá, sabe assim quando a gente quer contar toda a história? Ou simplesmente receber um elogio e dizer apenas obrigada. E não ficar dizendo, ai mulher, você achou que eu tô bonita mesmo, mas olha, faz uma semana que eu não faço a raiz do cabelo. Gente, ou seja, receber elogio, receber por aquele trabalho que você fez. Permite que alguém cuide de você de verdade, sem transformar isso em uma dívida ou justificativa demais. Porque aprender a receber não melhora apenas uma área da nossa vida. Isso pode mudar a forma como você se relaciona com tudo: dinheiro, amor, trabalho, com as oportunidades, com as pessoas. Pode abrir um espaço para uma vida muito menos pesada de querer carregar tudo sozinha. Na hipnoterapia, nós conseguimos trabalhar essas questões em um nível muito mais profundo. E aí ajuda a pessoa a compreender de onde vem essa resistência e ela consegue construir uma nova relação com o receber. É uma das formas também que a gente trata dentro da hipnoterapia. É por isso que eu me avalio também o tempo todo. Eu gosto de perceber os meus padrões e até utilizo a hipnoterapia em processos pessoais, porque quando eu entendo que existe alguma coisa que precisa ser olhado com mais profundidade, eu preciso de consciência para dar um próximo passo.
E continuar se observando, estar disposta a mudar quando algo já não combina mais com a gente, requer coragem. E a gente precisa ter esse ato de coragem o tempo todo. Enfim, depois desse episódio, eu quero deixar um convite para você. Observe como você recebe as coisas. Se você se sente culpada, se você desconfia demais, se de repente você está tentando compensar, ou se consegue simplesmente dizer: sim, eu aceito. Fala alto assim. Se você gostou desse café de hoje, por favor, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa reflexão que a gente está tendo aqui no nosso cafezinho. E por favor também, curta esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha aqui. E se você quiser conhecer melhor o meu trabalho com a hipnoterapia e também entender como que esse tema pode ser trabalhado de uma forma mais individual, as informações estão aqui na descrição. Eu vou deixar o link da comunidade e você pode me chamar no particular. E a gente se encontra no próximo Cafezinho com Leveza. E como sempre, muito obrigada. Com amor, Monique.